Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz, muito agradecida por estar fazendo parte dessa família. Quando eu passei aqui há 10 anos atrás, eu estava procurando uma igreja quando a gente vinha passar o final de semana para congregar, para ceiar. Quando a gente estivesse aqui, a gente viu a plaquinha e a gente se encantou. Desde então, Deus preparou uma outra oportunidade. Eu conto esse testemunho completo, mas foi fruto de muita oração. Eu desejava muito vir para cá e a preocupação era como é que ia ser o emprego, como é que ia ser a casa. Foram muitas renúncias, mas Deus é aquele que é Deus provedor. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele provê tudo, basta a gente confiar. E o Senhor proveu trabalho, o Senhor proveu casa, o Senhor tem abrido portas, o Senhor tem me surpreendido. A gente acredita que Deus vai fazer o melhor, mas a gente não sabe como. E Ele é um Deus que gosta de fazer surpresas para nós. E eu fico muito feliz. E engraçado que eu falei essa semana com Deus, eu falei: Senhor, já cheguei aqui. Ninguém me conhece, ninguém sabe o que eu faço. Ninguém sabe como que é o meu ministério. Como é que eu vou trabalhar para o Senhor? Me fala, Deus, por onde que eu vou começar? Aí o irmão ontem me vê e já chama para uma palavra. Para você ver que o Senhor, você não pode se esconder do Senhor. O Senhor vê e o Senhor usa os teus servos, que a gente não consegue ficar escondido. Eu quero trazer uma palavra de reflexão para os irmãos, está em Filipenses, capítulo 4, e o versículo 6. Glória a Deus, aleluia. O Senhor já tem falado bastante aqui nos nossos corações. E esse ano eu acredito que é um ano realmente de relacionamento com Deus. Eu orei muito no ano passado, pedindo para o Senhor: Senhor, eu quero me aproximar mais de Ti. Senhor, cuida do meu ministério, do ministério da minha família. E o Senhor trouxe para aquela palavra que agora você vai sair do raso e vai para águas mais profundas. E o Senhor começou a fazer um mover de águas. Então o Senhor, Ele é muito fiel. Esse ano é ano de relacionamento com Deus. E essa palavra que eu trago para vocês vai falar muito sobre o poder da oração. Vamos acompanhar aqui. Não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça, e paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. Essa palavra, quando fala da carta de Filipenses, fala sobre ansiedade. Isso tem sido o mal dos nossos tempos. Muitas pessoas andam ansiosas, preocupadas pelo que vai acontecer, pelo que está acontecendo, pelo dia de amanhã. E o Senhor fala assim que nós não devemos ficar ansiosos. Nós temos que colocar em oração. Temos que colocar no altar do Senhor. Todas as vezes que a gente fica ansioso, preocupado, a gente fala para Deus que a gente não está confiando nele. Que nós estamos desconfiando que Ele não tem poder para prover, que Ele não tem poder para resolver a nossa situação. Mas quando nós oramos e colocamos em oração, o nosso coração fica em paz. Nós descansamos no Senhor. E o Senhor me trouxe aqui para falar nessa noite com alguém que está muito ansioso, que está aflito, que muitas das vezes está preocupado, vem para a casa do Senhor, mas está preocupado com o que ficou na casa, está preocupado com as finanças, está preocupada com os problemas. A nossa confiança não está no governo, não está no nosso financeiro. A nossa confiança está unicamente no Senhor. Então descansa no Senhor. Não fique olhando para as circunstâncias, mas olhe com seus olhos da fé. Quando nós estamos orando, nós começamos a ver espiritualmente, nós começamos a ter esperança, nós começamos a colocar no altar do Senhor e falar assim: não, mas o Senhor vai resolver, mas o Senhor vai me dar vitória, mas o Senhor começa a te encher do Espírito Santo, o Senhor começa a renovar a sua fé, o Senhor começa a te dar visão, começa a te dar criatividade, começa a te dar sabedoria.
Esse é o poder da oração. E relacionamento com Deus não existe se não houver oração. Se você não conversar com Deus, aquilo que te aflige, aquilo que te preocupa, aquilo que está no seu coração, não existe esse relacionamento. E oração não é só pedir, mas é também um momento de fortalecimento espiritual. Muitas das vezes estamos fracos, estamos deprimidos e vamos para o altar do Senhor para nos fortalecer em oração. E eu falo para você que tem vezes que você não está com vontade de orar, você não está disposto, você está com sono, está com preguiça, ou até mesmo tem aquele dia que você discutiu, ficou nervoso, gritou, falou alto com alguém, e aí veio aquele sentimento, e aí você fala assim, eu não estou digno de orar, eu não estou apto, eu vou orar amanhã, porque hoje eu não foi um dia bom para mim. Ore mesmo assim, porque o Senhor, Ele quebra as correntes, Ele quebra toda a cadeia, Ele joga por terra toda a raiva, Ele joga por terra todo o rancor, aquele mal-estar que você teve com aquela pessoa que você gritou e depois você se arrependeu. Quando você ora, o Senhor te dá sabedoria de ir lá pedir perdão, de perdoar a pessoa que te ofendeu. Então a oração, ela é muito importante. Eu quero deixar a meditação em Provérbios 3:5. Que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quem confia no Senhor não fica confiando nos seus sentimentos. Às vezes você está julgando com o seu olhar carnal para as coisas, mas quando nós confiamos no Senhor, nós cremos que há esperança de Deus para nós. Em Pedro, capítulo 5, versículo 7, aleluia. Ele fala assim, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Então, coloca as tuas preocupações na mão do Senhor. Tem uma frase que é de Amy Bolt, que ele fala sobre a oração. Ele fala assim: a oração é um meio de vencer a ansiedade, porque ela nos coloca diante daquele que tem o controle de tudo. E Deus tem o controle de tudo. Em Mateus 6:25. Glória a Deus. Eu gosto aqui que os meninos são muito rápidos, né? Isso é muito bom. Glória a Deus. E olha o que diz a palavra do Senhor para que você se cure de toda ansiedade, caia por terra nesta noite. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestimentas? Pode continuar. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabes que necessita de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Então eu deixo essa mensagem para vocês, para que vocês coloquem no altar do Senhor. Tem muita gente. E uma dica que eu vou dar, que a gente precisa usar a nossa fé de forma racional. Aquelas pessoas que sofrem de ansiedade,
que excede, que acaba sendo uma dor física, um problema de saúde, procure uma ajuda profissional, converse com os líderes da igreja, com pessoas da confiança. A igreja não é contra a medicina, a igreja não é contra o psicólogo, contra a terapia. A igreja está aqui para cuidar da parte espiritual, mas ela também apoia, porque foi o Senhor que deu sabedoria para esses profissionais. Então, tem muitas pessoas que sofrem de ansiedade e ela explode fisicamente. Tem pessoas que passam mal, que desmalha, fica com as mãos extremamente suadas, fica algo incontrolável. E quantas pessoas que nós conhecemos, que está no nosso meio, que está sofrendo por conta da ansiedade. A ansiedade é algo que a pessoa cria na mente dela, mas que reage ao todo o corpo fisicamente. E isso atrapalha a vida da pessoa, atrapalha relacionamento, atrapalha no trabalho. Eu tive uma experiência de um rapaz que eu gostava muito do jeito que ele trabalhava, mas ele não conseguia aprender coisas simples. Era apertar um botão, era fazer um processo, ele não conseguia prestar atenção. E eu conversava, pedia ajuda para outras pessoas ensinarem, para ver se era a didática diferente, e ele não conseguia. E aí, em tantas conversas que eu tive com ele, eu falei assim, você já tentou procurar uma ajuda profissional sobre o seu comportamento? Porque ele era muito agitado, ele não conseguia ficar numa sala de treinamento, se fosse receber uma orientação, ele ficava inquieto. E aí eu falei, conversa com seus familiares, com a sua noiva, pessoas da sua confiança, e pergunta sobre o seu comportamento e procura uma ajuda profissional. Esse rapaz, ele procurou essa ajuda profissional, ele ouviu, seguiu esse conselho, e ele fez vários testes. E nesses testes foi diagnosticado que ele tinha o TDAH. Né? E muita gente fala que hoje em dia TDAH é moda, porque a pessoa é distraída, porque a pessoa procrastina, mas o TDAH ele tem um diagnóstico mesmo pelos médicos, é uma formação diferente no cérebro. Essa parte da frente aqui, ó, do córtex, tem uma informação diferente e a pessoa não consegue reter a atenção. Ela não forma atenção, então é por isso que a pessoa tem essa dificuldade. E a primeira coisa que o profissional passou para ele foi fazer atividade física. Muitas vezes a gente acha que a atividade física é só para perder peso, mas ela melhora muitos problemas psicológicos, depressão. E ele fez isso. E depois, automaticamente, foi tomar medicamentos. Mas, gente, após esse tratamento, ele melhorou assim da água para o vinho. Tornou um outro profissional, uma outra pessoa, melhorou na vida pessoal dele. Então, assim, ele foi muito grato por um direcionamento. Então, muitas das vezes, o que a gente está passando, a gente tem que usar a nossa fé racional. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo que eu passo mal, eu fico nervosa, dá aquele piriri, eu não estou conseguindo controlar os meus sentimentos, e aí eu começo a passar mal, eu quero vir pregar, eu quero cantar, mas aí eu começo a passar mal, começo a tremer, Então, vamos ter uma fé racional, mas eu falo para você que ainda assim, que você procure ajuda profissional, procure medicação, procure atividade física, nada trará mais paz para você do que a presença de Deus. Só a paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Então, eu falo para vocês, procure sempre um relacionamento com Deus através de oração. Todos os dias, se obrigue a orar. Ah, eu estou triste, eu vou orar. Eu estou cansada, vou orar. Eu estou com sono, eu tenho que orar primeiro. Se obrigue a isso. Quando você começa a fazer sem estar com vontade, daqui a pouco, está automático. E você está orando e querendo mais, e orando e se enchendo da presença de Deus, e Deus se revelando, e você descobrindo coisas maravilhosas, e Deus operando no meio da sua família. Você sabia que através da sua oração, muitas pessoas na sua casa podem ser salvos? Você está orando aqui hoje, você está aqui hoje, Deus está dando um livramento para um familiar seu.
está entrando na sua casa com providência, está entrando naquela causa onde você acha que é impossível Deus agir. Deus está agindo porque você veio hoje se dispor a estar na presença do Senhor. Então fica com essa palavra, não te preocupes com amanhã, com as circunstâncias, entrega ao Senhor, ore. Se você se sente ansioso, ai Senhor, eu estou preocupada demais com esse problema, começa a colocar na oração, porque quando você entrega na mão de Deus, Ele se responsabiliza para resolver. E eu agradeço a minha oportunidade.